minhas queridas, sejam todas bem-vindas mais uma vez. Estamos aqui na presença de Jesus, antes de mais nada, porque ao nos reunirmos aqui, é a Igreja de Deus que se forma. Então, como nós estamos aqui na condição de Igreja de Cristo, nós estamos aqui em total dependência dele. Nós não conseguimos absolutamente nada sem Cristo Jesus. E é por isso que nós estamos aqui, para buscar a face daquele que é o único capaz de fazer tudo por nós, por nossa família, é o único capaz de fazer tudo em nós. Então, nós vamos iniciar com uma reflexão, uma meditação, e depois eu espero que você esteja com a sua Bíblia aí, porque nós vamos ler a palavra de Deus. É impossível meditar se nós não tivermos a palavra diante de nós. Então, tenha a sua Bíblia aí perto de você, e nós vamos caminhar com Cristo nestes momentos que vamos passar aqui juntos. Eu tenho convicção de que é isso que nós mais precisamos. Como mães, como esposas, como mulheres cristãs. É isso que nós mais precisamos, caminhar com Cristo. Quem sabe muita coisa ainda não foi direcionada, conforme o assim diz o Senhor, porque alguma coisa está nos faltando. É sobre isso que a gente vai meditar no nosso primeiro encontro hoje. Tudo bem? Então, eu vou me ajoelhar aqui e vou convidar as minhas irmãs para se ajoelharem aí também, se você tiver condições de se ajoelhar, é claro. E nós vamos agradecer ao Senhor pelo privilégio que Ele está nos dando de nos reunirmos na presença dEle, buscá-lo para a salvação nossa e da nossa família. Então, eu vou me ajoelhar aqui. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso querido Pai de amor, estou aqui junto com as minhas irmãs, agradecida em Cristo Jesus, pelo privilégio, pela honra, Senhor, imerecida de estar na Tua presença. Cada uma de nós que aqui estamos, Senhor, nós somos pecadoras. Nós temos cometido pecados diante do Senhor. E antes de avançarmos no nosso encontro e nesta oração, eu gostaria de pedir o perdão dos meus pecados, o perdão dos pecados das minhas irmãs, de cada uma delas, e pedir que o Senhor nos lave com o precioso sangue de Jesus Cristo, nosso Redentor, derramado ali na cruz, Pai, porque o Senhor morreu por cada uma de nós. O Senhor morreu pelos nossos filhos. O Senhor morreu pelo nosso marido. Por favor, Senhor, tem misericórdia de nós e nos ajude derramando o teu poderoso, santo e bom Espírito sobre cada uma de nós enquanto estivermos aqui nesta reunião. Tira da nossa mente, Pai, as preocupações. Tira da nossa mente a dor e o sofrimento. E nos ajude, Pai, neste momento, a nos concentrarmos exclusivamente no que o Senhor vai nos dizer. Obrigada por nos confortar, obrigada por nos sustentar nas nossas lutas, nas nossas dificuldades. Obrigada, Senhor, porque o Senhor luta por nós, ali no Santíssimo do Santuário Celestial. O Senhor luta por nossa família, o Senhor não desiste dos nossos filhos. Louvado e bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Não cansaremos de buscar a tua face, Senhor, porque o Senhor
é o único capaz de salvar a nossa família. Obrigada por estes momentos. Queremos nos consagrar ao Senhor. Queremos nos render ao Senhor. Queremos ser instrumentos de salvação nas mãos do Senhor. Mesmo imperfeitas, Pai. Mesmo defeituosas. Queremos honrar o Senhor com tudo que somos, com tudo que temos, porque tudo vem do Senhor. Nada vem de nós. Tudo vem do Senhor, meu Pai. Por favor, aqui há mães que estão em sofrimento, Pai, por vários motivos. Minhas irmãs em Cristo estão batalhando, Pai, assim como eu aqui também. Por favor, Pai, seja realmente o nosso consolador. Venha nos confortar. Venha nos dar esperança, Pai. Não permita que o inimigo roube a esperança dos nossos corações. O Senhor é tudo para nós. E estamos aqui recorrendo ao Senhor em oração. Unge-nos, Pai, para sermos as mães, as esposas, as servas que o Senhor deseja que nós sejamos. Nos humilhamos aqui, Pai, diante do Senhor. Nos ajoelhamos aqui, Senhor, diante do Senhor. Como é bom ajoelhar diante do nosso Pai. Como é bom ajoelhar diante do nosso Senhor, amigo querido Jesus Cristo. O Senhor é a fonte de todo amor, de todo perdão, de toda compaixão, de toda misericórdia. Obrigada, Jesus, por estes momentos. Em teu nome, nós rogamos e em teu nome nós agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Então, minhas queridas, nós estamos aqui para juntos adorarmos, em primeiro lugar. Adoração. Então, eu gostaria de pedir à irmã Soraya, poderia desligar o seu microfone, minha irmã querida? Por favor. Muito obrigada. Eu queria compartilhar com vocês este livro bem aqui, ó. Você consegue ver aí? O Poder da Mãe que Ora. Nós vamos meditar em alguns trechos deste livro, ok? E algo que me chamou muito a atenção neste livro, que eu já havia lido ele há muito tempo, algo que me chamou muito a atenção neste livro é que a primeira parte dele, a autora diz assim, o tema, são 3 partes o livro, vários capítulos, 3 partes, mas o primeiro bloco, a primeira parte é Ore por você. Então, minhas queridas, hoje nós vamos nos dedicar, sim, à oração pelos nossos filhos, mas principalmente nós vamos meditar sobre alguns aspectos importantíssimos sobre nós, individualmente. Então, o tema de hoje da nossa reflexão é que nós precisamos, como mães, como servas, nós precisamos orar para sermos cada vez mais semelhantes a Cristo. Esse é o nosso objetivo, ser mais semelhante a Cristo. Minhas queridas, se nós formos mais semelhantes a Cristo, o Senhor Jesus, ele tem um imã. Vocês lembram quando Jesus esteve aqui na Terra? O Senhor Jesus, as pessoas eram atraídas a ele. Jesus tinha um imã, a bondade, o amor. Ele era a bondade, ele era o amor. Você imagina o amor andando aqui na Terra? Era Cristo. A bondade, a misericórdia, a justiça, o perdão, andando. As pessoas viam o perdão caminhando, viam a compaixão, a misericórdia, o amor,
a justiça, caminhando. Era Cristo. É isso que eu e você precisamos nos tornar. Precisamos ser Jesus dentro da nossa casa. Ser cristão é ser um pequeno Cristo. É isso que eu e você precisamos ser. Então, aqui no livro diz o seguinte, um trecho: Deus pode nos abrir os olhos e nos dar a sabedoria necessária. Irmã Clemos, seu microfone fechou. Obrigada, meu amor. Abri agora. E é apenas na dependência do Senhor, Deus Todo-Poderoso, que nós somos capazes de enfrentar qualquer desafio com confiança, com a certeza de que seremos amparadas a cada passo. Então, somente o Senhor Deus pode nos amparar nessa caminhada. Nós esquecemos isso com tanta frequência, não é verdade? Quando acontece alguma coisa com os nossos filhos, duas coisas podem acontecer. E elas são naturais de acontecer. Primeiro, o desespero, a angústia extrema pode fazer com que a nossa fé vacile. Pode fazer com que nós, aquela nuvem, ela se interponha entre nós e o nosso Salvador, e nós não consigamos ver uma solução real, uma solução para aquele problema. Queridas, a fé é por isso que nós precisamos desenvolver neste tempo de graça. Nesse tempo de graça que nós estamos vivendo, nós precisamos desenvolver uma fé que vai nos sustentar até o fim. Os nossos filhos precisam ver em nós uma fé inabalável. Inabalável. E essa fé, ela é fruto de uma única coisa: comunhão. Comunhão, né? Não somos perfeitas. Por isso, precisamos buscar orientação aos pés daquele que é perfeito, daquele que é justo, daquele que é amoroso, daquele que é misericordioso, daquele que é justo e reto. E nós precisamos caminhar com Jesus constantemente em oração. A palavra de Deus nos diz que Enoque andou 300 anos com Deus. Eu tenho 51 anos de idade. E poucos anos destes 51, poucos anos eu tenho caminhado com Jesus. São poucos. E não caminhado com ele, aprendendo a caminhar com ele, né? O Senhor Jesus nunca deixará de nos ouvir, jamais. Eu queria convidar as minhas irmãs agora, mais uma vez, para nós fazermos uma oração. Nós vamos orar muito, viu? Nós podemos nos ajoelhar, por gentileza, para nós orarmos, fazermos uma oração nesse momento? Vamos nos ajoelhar. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, mais uma vez estamos aqui na presença do Senhor, clamando ao Senhor: transforma-me, Pai. Faze a mim e as minhas irmãs mais parecidas com Jesus Cristo, Senhor. Dia a dia. Dê a mim e às minhas irmãs, meu Senhor, sabedoria para agir como o Senhor deseja que nós hajamos. Que eu e as minhas irmãs possamos agir com os nossos filhos segundo o entendimento do Senhor e não o nosso entendimento. Que nós possamos, como mães, Senhor, trazer bênção à vida deles, para que eles possam espelhar o teu caráter e a tua glória, Pai. Nós sabemos que nós não somos perfeitas, Senhor, e que o Senhor não espera perfeição, a perfeição humana de nós,
mas o Senhor anela, deseja ardentemente que a perfeição de Cristo se espelhe em nós. Por isso, gostaria de pedir, Senhor, de todo o coração, ajude a mim e as minhas irmãs a acertarmos mais do que errarmos, Senhor, como mães cristãs, como mães diante do Senhor. Não permita que o inimigo se interponha entre nós e os ensinamentos do Senhor para a nossa vida e para a vida da nossa família. Os filhos que o Senhor nos deu, Pai, são dádivas para o Senhor, são dádivas do Senhor. E nós agradecemos muito porque o Senhor concedeu essas dádivas ao Senhor, do Senhor para nós. Nós sabemos, eu e minhas irmãs, que não foi por merecimento que o Senhor nos deu esses filhos, mas o Senhor nos deu eles por tua misericórdia, por teu amor infinito, para nos formar, para nos forjar, para nos moldar para o Senhor e para moldar a eles também. Nos faz digna dessa dádiva, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Então, minhas irmãs, vamos continuar nossa reflexão aqui. Aqui nós temos mães de bebês, mães de crianças, mães de adolescentes, mães de jovens adultos, mães de homens e mulheres já formados. Creio que temos avós aqui também, avós, vovós, mães 2 vezes, não é? 3, 4, 5 vezes. Perdão. Então, com relação a filhos adultos, eu tenho filhos adultos também. Algo que tem me chamado a atenção é que conforme nós vamos passando pelas fases do desenvolvimento dos nossos filhos, a nossa postura como mãe, ela vai se amadurecendo, ela também vai se remodelando, se adaptando também às diferentes fases. E algo que eu tenho percebido muito, e eu vou falar por mim como mãe, é que quando os filhos são adultos, tudo muda. Aquela influência, às vezes a gente quer se manter na vida do filho adulto exatamente como ele era quando criança. E não funciona. Não funciona. Hoje, com filhos adultos, se você é uma mãe com filhos adultos, nós não podemos interferir de qualquer jeito, né, na vida deles. Não podemos mais. É aí que a oração se faz mais necessária. Muito mais necessária. E nós podemos pedir ao Senhor, clamar a Ele, que Ele abra os olhos dos nossos filhos para que eles vejam, não é? Eu tenho uma pergunta para você responder aí, aqui na sua mente, entre você e Deus. Você já errou com seus filhos? Eu já errei muito. E de vez em quando dou uma escorregada ainda, lamentavelmente, né? Mas eu já errei muito, principalmente quando eles eram crianças. Queridos, a gente comete o grande erro de, às vezes, ver uma pessoa num vídeo e idealizar como se aquela pessoa ela não fosse como a gente. Eu vou abrir algo aqui para as minhas irmãs, para vocês entenderem que todas nós cometemos erros de acordo também com a nossa personalidade. De acordo com a nossa personalidade. O Senhor nos permitiu ter filhos, queridas, porque Ele sabe quem nós somos. Ele sabe quem nós somos. O Senhor nos permitiu ter filhos porque Ele sabia exatamente da minha e da sua necessidade. O nosso caráter está sendo modelado para o céu.
E nós aprendemos muito com os nossos filhos. Nossos filhos nos educam. Nossos filhos nos instruem. Os nossos filhos até mesmo nos repreendem. Quantas de nós já não fomos repreendidas, admoestadas por nossos filhos, às vezes mesmo crianças? Não é verdade? Algo que os nossos filhos falam e nos faz refletir, Senhor, eu errei. Não é verdade? Então, quando os meus filhos, principalmente o meu primogênito, quando ele era criança, foi a criança e na fase da início da adolescência, foi a fase que eu mais errei com meu filho, que eu mais errei com ele. Errei muito depois também, mas a fase da infância dele, por falta de maturidade, por falta de conhecimento da palavra, por falta de amizade com Jesus Cristo, eu errei muito com meu filho. Inclusive, o meu filho, ele tem um testemunho gravado que chama o poder das palavras dos pais na vida de um filho. Exatamente, ele fala ali, de forma madura, hoje ele é psicólogo, ele fala ali de uma forma bem madura, bem consciente. E apesar do meu filho estar longe dos caminhos de Jesus, quando você escutar o meu filho falando ali no vídeo, eu vou compartilhar o testemunho dele no grupo de mães, do nosso grupo de mães de oração, mães orando, Deus agindo. É isso que Deus espera. Enquanto nós estamos orando, não podemos esquecer que Deus está agindo. Por isso, esse é o nome do nosso grupo ali de mães de oração. Então, ali nesse testemunho, ele fala o que os pais, eu e meu esposo, nós fizemos de errado e como o Senhor Deus ajustou tudo isso. E eu fico impressionada, porque é um rapaz que, quando você escutar ele falando, você não vai dizer que esse rapaz está longe dos caminhos do Senhor, mas ele está. Infelizmente, ele está. E eu queria compartilhar com vocês essa meditação aqui, esse texto, do capítulo 1 do livro. Se você entrou depois aqui, nós estamos meditando neste livro bem aqui, ó, no primeiro capítulo, O Poder da Mãe que Ora. Tudo bem? E muitas vezes é difícil saber até onde nós devemos ir. Tememos ir longe demais ou, ao contrário, não ir até onde deveríamos. Então, ser mãe é tão complicado, né? Até onde interferir, até onde atuar, não é? Quando os nossos filhos são crianças, a gente sabe que está ali, está protegendo eles, né? Está todo o tempo ali com eles. Nós somos totalmente responsáveis por aqueles filhos, quando eles são pequenos. E é aí onde nós corremos o risco de nos equivocar e causar danos aos filhos, a nós mesmos, e nos sentirmos culpadas quando vemos eles sofrerem por causa dos nossos erros. A melhor maneira de lidar com isso é a oração. Orar para que Deus faça a vontade dele. Pois sim, a vontade de Deus está livre de todo engano. Livre de todo engano. E se nós fazemos a vontade de Deus, não há como nós errarmos. É impossível. Então precisamos orar, orar e orar para que o Senhor nos ilumine, nos direcione, né? E por isso, o que é necessário para isso? É necessário nós nos rendermos a Ele. Minhas irmãs, há momentos em que nós somos testadas na fogueira da aflição. Testadas. Você sabe a vida, o que você está passando aí agora, que já passou, que tem passado, né? Eu não sei se você já sentiu assim o corpo sem forças. Eu já senti, né? E eu já senti a minha fé vacilar. Mas são esses momentos que Satanás ele usa para colocar na nossa mente a dúvida,
a incerteza. Será que meu filho vai se salvar? Será que tem salvação para o meu filho? Entende? Queridas, tem salvação para os nossos filhos. Não há problema que não seja resolvido pelo Senhor. É impossível. Impossível. Mães estão lidando com homossexual, mães cristãs estão lidando com o homossexualismo dos filhos. Queridas, há solução. Há solução. E eu vou compartilhar o que nos cabe. No caso do homossexualismo, no caso do vício das drogas, no caso de envolvimento amoroso com a pessoa errada, aos olhos de Deus, a mãe, é impressionante, nós como mães, nós temos aquele olhar, não é verdade? Aquele olhar que percebe, isso não vai acabar bem. E a gente fala para o filho se indigna, o filho não aceita, porque ele está envolvido ali naquela situação. E ele reage. Por quê? Porque nenhum pecador, queridas, e nós somos pecadoras, nós sabemos disso, nenhum pecador deseja largar do pecado quando ele está totalmente imerso ali no erro, sem a visão espiritual. Eu já passei, você também já passou, por situações de pecado que nós não queríamos sair dali, porque estava bom demais. Bom demais como? Bom demais aos olhos do inimigo, não aos olhos de Deus. Mas nós, longe de Cristo, nós nos tornamos servos do inimigo. É assim que acontece. E é assim que acontece com os nossos filhos. Entende? Eles não conseguem perceber. O que nos cabe, então? Queridas, eis o maior desafio. O Senhor, sim, nos deu a autoridade. Nos deu a autoridade. Como mães, de até o fim da nossa vida, ou da vida dos nossos filhos, conversarmos respeitosa e amorosamente com eles. Aqui e acolá, não sempre. O nosso muito falar não vai converter os nossos filhos. O nosso muito falar não vai transformá-los, levá-los a Cristo. Muito pelo contrário. Queridas, o nosso muito falar, muitas vezes, de infinitas, com muita frequência, vai construir uma barreira entre nós e os nossos filhos. Eles vão nos bloquear, e bloquear em termos emocionais, em termos espirituais, isso é grave. Nós não podemos perder, queridas, o canal de acesso aos nossos filhos. Não podemos. Então, o nosso muito falar vai irritá-los, vai bloquear o nosso acesso a eles, e o que é pior, vai fazer com que eles não desejem, eu não quero a religião da minha mãe, eu não quero ser como a minha mãe. Queridas, o nosso maior desafio é deixar ir, deixá-los decidir. Isso é doloroso demais. Deixá-los decidir. Mas nós estamos aqui, primeiro, purando os nossos joelhos no chão. Esse é o primeiro ponto. Purando os nossos joelhos no chão. E o segundo ponto, pedir que o Senhor Deus nos dê sabedoria de quando falar, como falar e o que falar. Essa sabedoria, somente o Espírito Santo pode dar para mim e para você. Somente o Espírito Santo, queridas. Ninguém mais. Ninguém mais. É por isso que esse primeiro bloco do nosso encontro, e no próximo também, nós vamos nos encontrar daqui a 15 dias, daqui a 2 semanas. Mas acompanhe no grupo,
que no grupo, de vez em quando, eu estou enviando algumas coisas para a nossa reflexão e para o nosso amadurecimento pessoal. Este primeiro bloco é por nós. Vamos sim orar pelos nossos filhos, mas é por nós. Nós precisamos, queridas, da unção do Espírito Santo, a fim de que nós tenhamos a sabedoria do céu para ser Cristo para os nossos filhos. Querido, Jesus não ficava falando todo o tempo. Os filhos de Jesus eram 12. Ele tinha 12 filhos. E por 3 anos e meio, ele educou, ele formou esses filhos. Eram 12 filhos com 12 personalidades totalmente diferentes. Eram 12 filhos que deram muito trabalho para este pai de oração. Perceba que Jesus passava a noite orando e ele apresentava cada um desses filhos ao Senhor. Mas, acima de tudo, o Senhor Jesus orava por ele mesmo. Viu o exemplo para nós? Nós precisamos de uma sabedoria, queridas, para que nós sejamos instrumentos que atraem nossos filhos para Cristo e não afasta deles. É por isso que nós precisamos, com estes filhos que estão tomando decisões erradas aos olhos do céu, principalmente, nós precisamos, eu e você, precisamos ser Jesus para eles. Precisamos da sabedoria que Cristo tinha ao lidar com seus 12 filhos. Precisamos estar na presença de Cristo, minhas queridas. Jesus disse, aqui na página 21 do livro, diz assim, Jesus nos disse exatamente o que fazer para ensinar nossos filhos a agirem como Cristo. Então, o que ele disse para... Jesus nos mostrou que nós precisamos fazer para ensinar os nossos filhos, tenham eles a idade que tiverem, porque nós não ensinamos sentando apenas com eles. Queridos, queridas, nós ensinamos nossos filhos silenciosamente por meio do nosso testemunho. O nosso silêncio também educa. O nosso silêncio também instrui. Cristo nos mostrou que nós precisamos ser exemplo de cristianismo para eles. Desde pequenos, os filhos sempre se espelham nos pais. Se os filhos nos virem agir corretamente quando eles são pequenos, eles agirão corretamente. E se eles escorregarem, tem papai e mamãe para orientarem. Mas o contrário também é verdadeiro. Nós precisamos ter cuidado com o que nós fazemos e temos que ter cuidado, mães, com o que nós dizemos. Porque nós estamos sendo observadas o tempo todo. Nós não podemos exigir dos nossos filhos aquilo que nós mesmas não fazemos. E quando nós nos sentimos que estamos fraquejando, nós podemos pedir a Deus, clamar, e Ele sempre nos ampara. Precisamos ir para a câmara de oração, minhas irmãs. Câmara de oração. Abra sua Bíblia, por gentileza, em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 8. 2 Coríntios, capítulo 9, verso 8 diz assim: E Deus é capaz de fazer toda a graça abundar em vós. Olha só, a graça de Jesus, a poderosa graça transformadora, a poderosa graça habilitadora, aquela que nos habilita a ser como Jesus é. Olha a promessa que Jesus está fazendo para mim e para você, mãe. E Deus é capaz de fazer toda a graça abundar em vós, para que você, mãe, e eu, tendo sempre toda a suficiência em todas as coisas, abundeis
Ou seja, sejamos frutíferas em todo bom trabalho, em toda boa obra. Entende? Eu vou ler aqui em outra versão, que diz assim: Deus é poderoso para fazer que lhes seja acrescentada toda graça, mãe, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. A nossa melhor obra, a melhor boa obra que eu e você podemos realizar é dentro do nosso lar, como missionárias do Eterno, missionárias do Altíssimo, servindo o nosso marido, servindo os nossos filhos. Queridas, a glória do céu é o servir. É o servir. Essa é a glória do céu. Nós estamos aqui em treinamento para servir aqui e na eternidade. É isso que Deus espera de nós. E é isso que Ele espera que nós ensinemos aos nossos filhos, principalmente por meio do testemunho pessoal. Mães, orem para que o Senhor mantenha os seus filhos no mundo, mas sem jamais fazer parte dele ou compactuar com os valores do mundo. Esse é o motivo da nossa oração. É a mesma oração que Jesus fez por mim e por você. Oro para que eles estejam no mundo, porque nós precisamos ainda estar nele, mas que o mundo não esteja nos nossos filhos e nem os valores do mundo inundem, contaminem o coração dos nossos filhos. Precisamos orar por isso, minhas queridas. E não somente por eles, por nós também. Vamos nos ajoelhar nesse momento, mais uma vez, para nós orarmos diante do Senhor? Eu vou me ajoelhar aqui. Oremos, minhas irmãs. Ó Deus eterno, Senhor Criador, nosso amigo, nosso Redentor, ajude a mim e as minhas irmãs de oração a jamais nos deixar moldar pelo mundo. Que nada do mundo tenha acesso ao meu coração e ao coração de minhas irmãs, e nem no coração dos nossos filhos, meu Pai. Nem sempre é fácil, Pai, estar no mundo. Nem sempre é fácil não agir conforme as coisas deste mundo. Por isso, eu e minhas irmãs estamos de joelhos, pedindo a tua misericórdia, a tua orientação, meu Pai. Mostra a todas nós, a cada uma de nós, como ser exemplo para... Coloque o nome, minha irmã, dos seus filhos. Eu vou colocar o nome dos meus aqui. Ser exemplo. Então, mostra a minhas irmãs como ser exemplo para o Mateus e para o Marcos. Coloque o nome dos seus filhos, a fim de que estes filhos também possam resistir aos encantos falsos que o mundo lhes oferece. E eu vou acrescentar, minhas irmãs, as filhas da minha irmã que faleceu, que não tem mais uma mamãe de oração por elas. Ana Maria, Isabelle, Amábile e Maria Eduarda. Se você é minha irmã de oração, tem sobrinhas, sobrinhos, que também não tem mais mamães que orem por eles, coloque neste momento o nome deles também, minhas irmãs. Vamos apresentá-los todos diante do trono da graça, minhas irmãs, para a honra e glória do Senhor, para que o Senhor alcance essas almas, converta os seus corações. Meu Senhor Jesus Cristo, eu e minhas irmãs queremos fazer diferença em nosso lar. Queremos fazer a diferença na nossa vizinhança, no trabalho. Queremos fazer a diferença na vida das pessoas com as quais nós convivemos, Senhor. Nós queremos ser como Cristo é, meu Pai. Estar no mundo, assim era Jesus. Estar no mundo, mas não fazer parte do mundo. E é isso que desejamos que os nossos filhos, Pai, sejam. Que eles sigam este exemplo e que eles possam seguir o nosso exemplo, caso
para que sejamos um bom exemplo para eles também. Ajuda-nos, Pai, a sermos a pessoa que o Senhor criou para sermos. Ajuda-nos a sermos, Pai, as mães que os nossos filhos precisam, em nome de Jesus. Amém. 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 Então, minhas queridas, se nós queremos ser como Cristo, nós precisamos também aprender a obedecer. E obedecer a Deus de forma incondicional. Né? A obediência é algo que nós valorizamos na educação dos nossos filhos, não é verdade? Nós valorizamos muito isso. Então, qual é a mãe que não fica assim, entristecida, chateada e às vezes irritada quando o filho desobedece? Quando a gente tem que falar, às vezes o filho é criança, e a gente tem que falar 1, 2, 3, 4, às vezes a mesma coisa, né? Mas quantas vezes o Senhor não precisa fazer a mesma coisa comigo e com você? Quantas vezes nós temos caído nos mesmos pecados? Queridas, irritação é pecado. Irritação é pecado. Quantas vezes nós nos irritamos e deixamos isso transparecer no nosso lar, na nossa fala com o marido? Quantas vezes? Esse é um pecado que eu tenho caído, lamentável e vergonhosamente, muitas vezes. Então, minhas queridas irmãs, se eu e você nós quisermos ser como Cristo, nós precisamos manter os nossos olhos fixos nele. Porque ele é o autor e consumador da minha e da sua fé. Não é? E os nossos filhos precisam da luz do céu dentro dos nossos lares. Eles precisam disso. E nós temos a missão sagrada de levarmos essa luz do céu para dentro do nosso lar. E também no nosso relacionamento, se você é casada, no nosso relacionamento com o nosso esposo. Né? E nós não somos capazes de fazer isso sozinhas. É impossível. E a transformação, queridas, do nosso lar, ela começa com a nossa transformação pessoal como mãe e como esposa. Grave isso. A transformação do nosso lar começa com a nossa transformação como mãe e como esposa. É assim que começa. Eu queria compartilhar, nós finalizamos a nossa meditação. Eu queria compartilhar com vocês 3 trechos da Bíblia. Pegue a sua Bíblia, por gentileza. Nós vamos meditar agora na palavra, na santa palavra. Não podemos estar em nenhum encontro de oração se a voz de Deus não for ouvida. Então, nós vamos ouvir a voz de Deus agora. Por gentileza, poderia abrir, perdão, em Salmos, no livro de Salmos, capítulo 40. Salmos, capítulo 40. Vamos ler dos versos 1 até o verso 3. Tá bom? Claudinha, você está aí, minha flor? Você pode ler para nós, por gentileza? Não sei se está em português a sua Bíblia. Está em português? Perdão, eu abri a minha Bíblia em inglês, mas eu posso pegar de português. Me dá um segundo, eu já abro. Você tem ela em português aí? Perdão? Você tem ela em português? Sim. Aqui, capítulo 40, verso... Do verso 1 até o verso 3, por gentileza. Ok.
Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Amém. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Amém. 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 Queridas irmãs, olha o que o Senhor Deus aqui. Nós temos aqui uma promessa do Senhor. Não importa o, o barro lamacento que nós estejamos. Não importa. O Senhor, enquanto nós estamos naquele momento de dor e sofrimento, o que é que acontece? Nós estamos ali, às vezes, desesperançadas, em tremenda angústia. O Senhor, Ele é o nosso bálsamo. É Ele que firma os nossos pés. Ele é a nossa rocha, né? Ele estabelece os nossos passos. Ele nos dá esperança e coloca o louvor no nosso coração, não é? E nós precisamos lembrar, tudo isso vai passar. Vai passar. Grave isso. Não importa a dor e o sofrimento que você esteja passando, vai passar. Agora, minhas queridas, algo que é muito importante que nós não podemos esquecer. No momento da dor e do sofrimento, nós estamos sendo moldadas. O nosso caráter está sendo talhado. E nós estamos ali, se nós permitirmos que este momento de dor e sofrimento opere em nós aquilo que o Senhor deseja que opere para a salvação, nós nos transformaremos também em fonte de bênção. Você entende isso? Você está preparada para, em meio à dor, se transformar numa fonte de bênção? Com os meus filhos, já passei por vários momentos de dor e de sofrimento. E só Jesus para nos sustentar. Porque quando um filho sofre, quando a gente vê que o filho está no caminho de perdição e sofrimento, como nós sofremos, não é verdade? Como nós sofremos. Mas o Senhor está aqui dizendo que Ele, na minha versão, Ele também me tirou de uma cova horrível. Isso aqui é tudo emocional, queridos. Tudo que o que Davi está descrevendo aqui é aquela angústia mental, do sofrimento emocional terrível, do barro lamacento, sabe? Com a versão que a Cláudia leu, no tremedal de lama. É o barro lamacento, ali você está afundado. Não sei se você já teve a oportunidade de andar num barro e o seu sapato fica com uma crosta, a bota, né, no caso, uma crosta de barro, de lama. Quando você pisa, trava para a gente tira. Você imagina essa cena emocionalmente. É como se ali nós estivéssemos lutando para sair daquele poço terrível e a gente está ali preso, não é? Isso que nós acabamos de ler é emocional. Acontece comigo e com você, entende? E o Senhor está dizendo: eu sou a tua rocha. Eu firmo os teus pés. Vai passar. É isso que o Senhor Deus está nos dizendo. Vai passar. Vamos abrir em Mateus, por gentileza. Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7, nós vamos ler, perdão, do verso 24 ao verso 27. Ana, você está aí, Ana? Minha amiga, minha irmã querida, minha
Queridas, minha irmã de oração por anos aqui em Belém. Ana Saldanha, você está aí, minha querida? Ana, querida, você pode ler para nós? Eu não sei se você consegue ter acesso ao seu microfone. Mateus, ler do verso 24 até o verso 27. Mateus 24. Até o verso 27, por gentileza. Não, 24, de 1 a 27? Mateus capítulo 7. Ah, desculpa, perdão. 7, Do 24 a verso 27. 24 ao 27, por gentileza. Sim. Um minutinho. Mateus 7. Aqui. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém. Muito obrigada, minha querida. Queridas, tenho uma irmã de oração. Ana acompanhou muito a minha trajetória como mãe, eu acompanhei a dela. Enquanto morava, estou aqui em Belém, na casa dos meus pais. Hoje nós moramos no interior de São Paulo. E Ana foi minha companheira de oração por anos aqui em Belém, muitos anos. E nós nos amparamos em oração por várias ocasiões. Tenha uma irmã de oração. É muito importante. Se você tiver uma dupla de oração, seria muito importante. Então, o que Ana acabou de ler para nós, né, é o Senhor Deus nos dizendo que as intempéries da vida, as chuvas, as tempestades, as inundações, os ventos, queridas, elas ainda virão. Elas já vieram. E você, enquanto vida nós tivermos, nós vamos passar por essas situações terríveis, terríveis, que vão tentar nos desestabilizar emocionalmente, nos desequilibrar, nos fragilizar a fé. Mas, queridas, existe aqui uma rocha. Lembra que nós vimos agora em Salmos? Davi falou sobre a rocha. Essa é a nossa rocha. Estamos aqui em Mateus, nos lembrando da nossa rocha da salvação. Nossos joelhos precisam estar bem firmados. Não são nossos pés, são nossos joelhos. Precisam estar muito bem firmados sobre esta rocha. Por quê? Porque a palavra de Jesus, e vamos relembrar do que nós estamos, qual é o foco do nosso encontro hoje. Orar por nós mesmas, para que nós sejamos Jesus Cristo para os nossos filhos. Queridos, nós temos filhos que não suportam mais nem ouvir o nome de Jesus. Como, então, levar a salvação a esses filhos? Vivendo isso que nós acabamos de ler. Vivendo a palavra. Nós não precisamos pregar o evangelho para aqueles que nós sabemos, aqueles filhos que nós sabemos que não suportam, que não toleram escutar. Nós precisamos viver, ser como Jesus era, o evangelho vivo, caminhando aqui na terra. É isso que nós precisamos ser. A pregação silenciosa. E nós só seremos uma pregação silenciosa, minhas queridas, se nós andarmos com Jesus. Para nós sermos fonte de salvação para o marido incrédulo, que muitas vezes nós temos, irmãs, tem aqui, né,
Olha, Joyce acabou de colocar aqui no chat. Que mensagem, isso é maravilhoso. Depois de Deus, o poder da mãe para o bem é a maior força conhecida na Terra. Que mãe é essa? A mãe temente. A mãe que anda com Cristo. A mãe que representa o caráter de Jesus no lar. A mãe submissa à boa, santa e perfeita vontade de Deus. É esta mãe aqui que, depois de Deus, o poder da mãe para o bem, para ser uma boa influência na vida dos filhos, é a maior força conhecida na Terra. Entendem, minhas irmãs? Então, vamos ler agora o nosso último verso para nós irmos para os pedidos de oração. Jeremias 33, verso 3. Vamos para o Antigo Testamento. Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 33, verso 3. Joyce, querida, você pode ler para nós? Posso sim. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Amém. Amém. Então, minhas irmãs, hoje nós precisamos primeiro clamar por nós. Não esqueça, nesses 15 dias nós estaremos orando pelos nossos filhos, sim, porque essa é a nossa missão. Orando pelos filhos, pela nossa família, pelos nossos sobrinhos, familiares, nosso cônjuge. Mas nós precisamos orar por nós. Porque, quem sabe, muitas coisas não estão acontecendo no nosso lar, porque nós ainda não estamos caminhando com Jesus como Enoque fazia. Entende? Então, o Senhor está dizendo aqui para nós em Jeremias: clamem, clamem e eu responderei. Vou mostrar grandes coisas para você, Cleuma, para você, Ana, para você, Raimunda, para você, Joyce, para você, Luzia, para você, Nilza. Grandes coisas eu mostrarei para você, e poderosas, que vocês não conhecem. E precisamos clamar. Minhas queridas, o Senhor Jesus Cristo é maravilhoso. Ele nos dá a possibilidade de nós caminharmos com Ele todo o momento, todos os dias. E Ele nos proporcionou esse momento de reflexão. Eu e você, nós precisamos ser pequenos cristos dentro do nosso lar. E vamos agora abrir. Primeiro nós vamos fazer uma oração. Vamos ajoelhar por nós novamente. E depois eu vou abrir para nós fazermos pedidos de oração. E vou dar as orientações de como os pedidos devem ser feitos. Tá bom, minhas irmãs? Vamos nos ajoelhar mais uma vez, por gentileza. Oremos. Senhor Jesus Cristo, nosso bom Salvador, estamos aqui mais uma vez. Como lemos agora em Jeremias, Pai, estamos clamando ao Senhor, clamando, Pai, para que o Senhor haja na minha e na vida das minhas irmãs aqui de oração. Por favor, Senhor Jesus, eu peço humildemente ao Senhor que o Senhor derrame neste momento o Espírito Santo sobre cada uma de nós. Pai, essa é a nossa maior necessidade, Senhor. A chuva do Espírito Santo sobre nós, para que nós possamos ser como Jesus é, Senhor. De verdade, Senhor. Ser como Jesus é. Queremos nos consagrar ao Senhor de todo o nosso coração.
Queremos, Senhor, que o nosso lar seja salvo, Pai. Nosso marido, nossos filhos, nossos sobrinhos, Senhor, nossos netos. Por favor, Pai, salva a nossa casa, Senhor. Mas, em especial, gostaria, nesse momento, de pedir-te, Senhor, por mim e pelas minhas irmãs individualmente. Desejamos ser transformadas, Senhor. E pedimos humildemente que este processo seja intensificado hoje, agora, meu Senhor e Rei. Ajuda-nos, Senhor, a nos separarmos do mundo, sem nos isolar do mundo, porque precisamos ser uma boa influência, um bom perfume de Cristo. Mas que o mundo não nos contamine, não nos influencie, Pai. Mostra a mim e a minhas irmãs quando nós não estamos sendo humildes. Nos ajude a resistir a qualquer tipo de orgulho, Senhor. Que a nossa humildade seja um testemunho do Espírito Santo agindo em nós. Por favor, Pai. Que o teu amor, meu Senhor e Rei, seja manifestado em mim e em minhas irmãs, e que este amor seja um testemunho da tua grandeza para os nossos filhos e para as pessoas que nos rodeiam. Em testemunho, queremos ser testemunhas vivas do Senhor, Pai, verdadeiras testemunhas no lar. Por favor, faze a mim e as minhas irmãs tão semelhantes a Cristo, Pai, a ponto delas desejarem conhecer, dos nossos filhos, desejarem de todo o coração conhecer melhor o Senhor. E mais que isso, Senhor, que eu e minhas irmãs possamos praticar tudo isso que o Senhor nos ensinou neste encontro em nossa vida e ensiná-los a nossos filhos. Ajuda-nos a sermos uma mãe segundo o coração do Senhor, é o que nós te rogamos, no sagrado nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém, Senhor.